Presidente Jair Bolsonaro quebra o silêncio após eleições e faz pronunciamento à nação nesta tarde. Joe Biden anuncia a formação de equipe para viajar ao Brasil e se encontrar com o presidente eleito Lula nas próximas semanas. Justiça dos Estados Unidos acusa brasileiro de roubar documentos de identidade na Dark Web. Brasileiro indocumentado que atropelou e matou idoso em Massachusetts será deportado a qualquer momento. E levantamento mostra que brasileiros pagam 7 vezes mais do que americanos para ter banda larga em casa. A fatura sempre vem o mesmo valor, né? E entrega um serviço que foi oferecido de forma correta. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje, quase 2 dias depois do TSE confirmar a vitória de Lula no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil, o atual presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o pleito. Essa foi a primeira vez que ele falou desde a derrota nas urnas. Em um púlpito montado no Palácio da Alvorada, em Brasília, que é a residência oficial da presidência, diante da imprensa, Bolsonaro leu um discurso que, segundo fontes, teria sido escrito por ele nessas últimas horas. Por volta das 4h30 da tarde, horário de Brasília, Jair Bolsonaro apareceu em frente à imprensa depois de quase 48 horas em silêncio. Ao lado de aliados, ministros do governo e militares, o presidente passou uma imagem de não isolamento e leu um discurso rapidamente. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Em seguida, Bolsonaro falou das manifestações que acontecem pelo país. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. O presidente não citou o resultado da eleição presidencial, nem citou o adversário Luiz Inácio Lula da Silva, mas falou sobre as conquistas da direita durante o pleito. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Brevemente, ele citou seus anos em frente à presidência. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Por fim, Bolsonaro também se disse um defensor das liberdades. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Jair Bolsonaro saiu aplaudido pelos aliados e não respondeu às perguntas da imprensa. Em seguida, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que vai ser o responsável pela transição de governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
Fontes do governo dizem que o discurso de 2 minutos foi escrito pelo presidente nos últimos dias. E ainda falando das eleições do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu detalhes da ligação que fez para o presidente eleito Lula. De acordo com Biden, os Estados Unidos estão montando uma equipe para discutir o que pode ser feito em conjunto entre os dois países a partir da nova gestão. A conversa entre Biden e o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durou cerca de 20 minutos. Os líderes discutiram assuntos em comum entre as duas nações e acordaram que vão enfrentar juntos alguns desafios, como o combate às mudanças climáticas. Segundo a Casa Branca, já nas próximas semanas, dirigentes do governo dos Estados Unidos devem ir ao Brasil para iniciar conversas mais formais. Um dos enviados ao país será Jake Sullivan, assessor de segurança nacional de Biden. O presidente dos Estados Unidos disse que ainda está montando a equipe que vai se reunir com Lula e discutir as pautas de interesse comum entre os dois países. Biden disse também que tem como foco o meio ambiente, a democracia, o combate à pobreza e a preservação da Amazônia. Agora a gente fala das eleições americanas de meio mandato, chamadas midterms. Na contagem regressiva para a votação, que acontece no dia 8 de novembro, vários estados já estão de olho nos imigrantes. É que os latinos estão sendo apontados como chave para definir as eleições em alguns estados estratégicos. A segunda maior cidade do país, a Califórnia, por exemplo, possui um alto número de imigrantes votantes. Muitos políticos estão usando o espanhol para cativar os imigrantes. A intenção é atrair os votos de um público votante que vem crescendo e se tornando cada vez mais influente na política americana. Esse movimento vem se repetindo por todo o país, principalmente às vésperas das eleições de midterms. O pleito vai renovar as cadeiras da Câmara e 1/3 do Senado, além de uma série de governadores estaduais. Os hispânicos e latinos representam 62 milhões de pessoas. Eles são o segundo maior grupo étnico nos Estados Unidos. Desse total, 35 milhões são votantes, equivalem a 14% do eleitorado americano. Um contingente de peso que vem ganhando cada vez mais a atenção dos políticos, principalmente nos estados chamados pêndulos, aqueles que não têm preferência por republicanos ou democratas. Neste ano de 2022, foi registrada uma grande queda na preferência dos latinos em favor dos democratas. Pela primeira vez, muitos imigrantes estão querendo os republicanos. Uma pesquisa do jornal The Washington Post mostrou que 63% dos latinos vão votar nos democratas e que 36% mudaram de lado, preferindo os republicanos. Essa vantagem é vista como uma grande oportunidade para o Partido Conservador. Tanto republicanos quanto democratas correm na reta final das eleições de meio mandato para agradar esse público com propostas que interessam as comunidades, como inflação, aborto e violência armada, por exemplo. Ainda nesse assunto de eleições de meio mandato, as agências de inteligência interna dos Estados Unidos emitiram alertas para centros de votação. É que o FBI rastreou possíveis ameaças de grupos extremistas contra alguns postos. Pois é, olha só, governos estatais e locais foram avisados desse perigo e a segurança foi reforçada em diferentes centros de votação. O FBI afirmou que são apenas ameaças encontradas na internet, nada oficial ou específico, mesmo assim foram tomadas precauções. As autoridades também estão em alerta para possíveis ataques de hackers. Foram registradas tentativas sem sucesso de violação dos votos no centro-oeste do país. E olha, depois do intervalo, a gente mostra que um brasileiro morador de Massachusetts, acusado de atropelar e matar um homem, vai ser deportado a qualquer momento. E tem também os detalhes da justiça norte-americana que acusa um outro brasileiro por roubar documentos de identidade na Dark Web e fazer parte de uma quadrilha. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com.
Agora a gente fala sobre o caso de um outro brasileiro acusado pela Justiça dos Estados Unidos por roubar documentos de identidade na Dark Web. Caio Felipe Oliveira dos Santos, de 27 anos, morava em Fall River, em Massachusetts. Agora preso, ele irá responder por fraude eletrônica e roubo de identidades. Tudo isso em um julgamento federal em Boston. A justiça não divulgou imagens do brasileiro preso, mas o documento da denúncia contra ele revela como o homem usava a internet para encontrar documentos de vítimas e utilizar os dados para abrir contas de motoristas em empresas de serviços de transporte e entrega. De acordo com a investigação, o brasileiro fazia parte de uma quadrilha que usava as identidades roubadas para falsificar documentos e vender eles a pessoas que não eram qualificadas para trabalhar legalmente no país. Até agora, a Justiça norte-americana já denunciou 18 pessoas do grupo criminoso. Todos são brasileiros. 15 estão presos e 3 seguem foragidos. Os promotores do caso dizem que esperam condenar cada um deles a pelo menos 20 anos de prisão. A quadrilha atuava há anos na região de Massachusetts, vendendo os documentos falsos para brasileiros que vivem nos Estados Unidos. O grupo começou a ser desmantelado pela Justiça em maio de 2021. E já que a gente está falando da Dark Web, a Casa Branca está convocando 30 países, incluindo o Brasil, para falar de ataques de hackers nos sistemas comerciais, públicos e de educação. Será uma cúpula não oficial que vai discutir a importância de proteger as infraestruturas, os negócios mundiais, além de traçar estratégias para os governos se protegerem dos cyberataques. O encontro vai acontecer na Casa Branca durante 2 dias e vai tentar traçar o perfil dos hackers, as formas mais usadas de ataques e de que maneira eles agem em empresas, comércios e governos. Outro assunto que será discutido serão as criptomoedas ou moedas virtuais usadas pelos bandidos para cometer os cybercrimes. Essa cúpula acontece em meio ao aumento dos ataques online e de sequestro de sistemas pelo mundo, principalmente nas redes de hospitais e escolas nos Estados Unidos. As agências americanas de inteligência e segurança, além de empresas de tecnologia como Microsoft, também vão participar do encontro informando estratégias de combate. Nos últimos 18 meses, cerca de 4.000 ataques cibernéticos foram realizados ao redor do mundo. Canadá, Singapura, Reino Unido e alguns países latinos estão entre os governos que vão participar desses seminários. Quase a totalidade dos casos, em quase a totalidade dos ataques hackers, né, quando não é por sistemas desatualizados, ou seja, um parque computacional que não está com todos os seus updates em dia, muitas vezes ele ocorre, né, esses ataques eles ocorrem por interação direta com a vítima, ou seja, um funcionário mal treinado, né, foi lá, baixou um software que não devia, um software malicioso. 2 pontos que a gente pode levantar aqui. Updates de todos os sistemas devem estar em dia. Tanto updates do sistema operacional, quanto os updates das aplicações que rodam em segundo plano. E as boas maneiras dos funcionários, né? Cada funcionário ali deve saber quais informações ele deverá passar e quais ele não deverá passar. No próximo bloco, tem notícias da fronteira sul do país, onde policiais dispararam balas de pimenta contra imigrantes indocumentados que tentavam entrar nos Estados Unidos. E tem uma reportagem sobre um levantamento que mostrou que um brasileiro precisa trabalhar até 7 vezes mais do que um norte-americano para poder pagar por uma conexão de internet. Já estamos de volta e com um flagrante na fronteira sul. Policiais dispararam balas de pimenta contra imigrantes indocumentados. Os agentes de fronteira disseram que a ação foi uma resposta a uma violenta agressão contra um agente imigratório. Todo o confronto foi registrado. As imagens mostram um rio dividindo os grupos. De um lado, imigrantes e do outro, policiais de fronteira na região de El Paso, no Texas. De repente, os tiros começam e os imigrantes correm desesperados. As autoridades disseram que o grupo de indocumentados tentou atravessar a fronteira rumo aos Estados Unidos à força pelo Rio Grande. Durante a confusão, um policial foi assassinado. Depois de minutos de tensão, é possível ver que os imigrantes desistem da travessia
travessia e voltam caminhando para o México. Uma investigação foi aberta para apurar as causas da morte do policial. Reforços foram enviados para a fronteira sul do México com os Estados Unidos. Agora a gente fala de internet. O brasileiro trabalha 7 vezes mais que o norte-americano para pagar a conexão que possui. Sabe quantas horas de trabalho isso equivale? Pois é, olha, um brasileiro precisa trabalhar 6 horas e 40 minutos para conseguir manter o plano de internet de banda larga mais barato. Já o americano só precisa trabalhar 57 minutos. A Eloaura Zen explica tudo pra gente. Um ranking organizado pela empresa holandesa Surfshark, especializada em cibersegurança, avaliou 117 países para listar, em ordem crescente, quais os valores proporcionais pagos pela internet de banda larga. O Brasil ficou na posição número 81, já que ali, uma pessoa que recebe um salário mínimo precisa trabalhar quase 7 horas para pagar sua conta de internet. Os Estados Unidos estão na posição número 7. E aqui os trabalhadores que recebem também um salário mínimo precisam de apenas 57 minutos para pagar essa mesma fatura da internet. Os brasileiros que vivem nos Estados Unidos confirmam que sentem no bolso essa mudança, mas dizem que as diferenças não param por aí. A maior diferença de serviço de internet entre Brasil e Estados Unidos, na minha opinião, é a questão das cobranças. Eu sempre recebia faturas com valores indevidos. O primeiro mês, o segundo mês era o que havia sido acordado, mas depois acabava vindo sempre um valor a mais, escondido, alguma coisa. Então eu perdia horas no meu dia contestando aquela fatura e pedindo reajuste, né? E aqui eu já não tenho esse problema. A fatura sempre vem o mesmo valor, né? E entregam o serviço que foi oferecido de forma correta. E olha, agora a gente muda de assunto para falar dos esforços de uma cidade norte-americana para lidar aí com a problemática das pessoas em situação de rua. A gente mostra para vocês como San Antonio, no Texas, se tornou a primeira cidade do país a superar a meta de abrigar mais de 1.500 pessoas como parte aí de uma campanha para combater a falta de moradia. Today, I am proud to announce that San Antonio has rehoused over 1,600 households. San Antonio se tornou a primeira das 70 cidades alinhadas com o compromisso da House America e superou a meta de colocar 1.500 pessoas das ruas em moradias permanentes. A House America é uma coalizão de organizações sem fins lucrativos e líderes comunitários que estabeleceu uma meta no outono passado de usar fundos do American Rescue Plan para ajudar a realojar famílias até o final de 2022. A meta foi comemorada pela secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade. To not only meet, but to exceed your rehousing goal. As autoridades de San Antonio dizem que 18% das famílias locais estão vivendo no nível federal de pobreza ou abaixo dele, e outros 33% são considerados trabalhadores pobres. O aumento da inflação e o aumento dos custos de moradia contribuíram para os números sem precedentes de famílias que procuram abrigo na cidade do Texas. O prefeito disse que pretende criar pelo menos outras 1.000 unidades de habitação permanente de apoio ao longo de 10 anos, que vão servir para que as pessoas recebam cuidados médicos contínuos e uma série de serviços sociais. Reinserir um morador de rua no âmbito da cidadania, no âmbito da cidade em si, dentro de uma sociedade, passa principalmente pelos nossos valores de saúde. Não a saúde propriamente dita, onde a gente vai ter uma patologia ou não, mas sim a questão da qualidade de vida. O morador de rua, ele já tem a sua saúde mais fragilizada. Ele passou por várias mudanças climáticas, ele passou por alimentação que nutricionalmente era muito defasada, mas principalmente ele tem que entender que naquele momento ele não tem mais aquele sofrimento por estresse, onde ele tem aquele medo de ser roubado, de ser espancado ou de sofrer por algo nas ruas em si. Aquele estágio, ele agora está dentro de uma sociedade e ele tem que ser tratado como o ser humano que é. E esse ser humano tem que ser lapidado novamente, porque essa reinserção dentro de uma sociedade vai partir de etapas.
ele tem que se profissionalizar, ele tem que se empenhar, ele tem que entender que agora ele realmente faz parte de um novo mundo, um mundo que ele realmente nasceu e que ele ainda não tinha entendido que fazia parte dele. No próximo bloco tem reportagem especial sobre o aumento na taxa de nascimentos aqui nos Estados Unidos durante a pandemia de Covid-19. E tem também os detalhes de 2 tempestades que podem virar furacão amanhã. Uma delas está no Atlântico, na direção da capital, Washington, D.C. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e para falar de bebês, a Covid-19 atrapalhou aí muita gente, provocou home office, afastamento social, mas teve um grupo específico que foi na contramão e superou as expectativas. A gente está falando dos casais que aproveitaram a pandemia para aumentar a taxa de nascimentos no país. Foi um verdadeiro baby boom no território norte-americano e a Carla Marinho tem todos os detalhes para a gente. Viu? O Benjamin, essa fofura de quase 2 anos, é filho da brasileira Gabriela e do americano Josh. O casal encomendou o baby em pleno lockdown. O confinamento em casa, depois home office, sobrou tempo para o casal. E por falar nisso, segundo especialistas, mais do que dinheiro e a idade certa, o tempo é o principal fator analisado pelas futuras mamães. O tempo realmente é uma das coisas mais importantes para você decidir ser mãe, e a flexibilidade de você poder trabalhar de casa com horas flexíveis, acho que foi o essencial, acho que foi a coisa mais importante de todas para as mulheres tomarem decisão. E assim como o Ben, teve muita criança nascendo em 2021, em plena pandemia. O fenômeno foi apelidado por aqui de Baby Bump. É que um estudo realizado por economistas de 3 grandes universidades americanas confirmou a suspeita de que a flexibilidade do trabalho em decorrência da pandemia ajudou a elevar as taxas de natalidade nos Estados Unidos. Um aumento de 6,2%. É a primeira grande reversão da taxa que estava em declínio desde 2007. O estudo também contraria uma certeza econômica de longa data. É que para os economistas foi a primeira vez que uma crise fez o número de nascimentos aumentar ao invés de cair. Mas eles também têm explicação para isso. Embora uma recessão seja tipicamente definida como um período prolongado de declínio econômico marcado pelo alto desemprego, a causada pela Covid no início de 2020 foi diferente de qualquer outra. Como resultado do isolamento social e das restrições, a taxa de desemprego rapidamente subiu para quase 15%, mas as consequências foram amenizadas pelos incentivos de bilhões de dólares distribuídos pelo governo americano para ajudar a população a enfrentar a crise provocada pelo Covid. Além do fator dinheiro, de acordo com o estudo, a pandemia levou muitas pessoas a adiantar os planos para aumentar a família, principalmente as mulheres com idade entre 25 a 44 anos. E boa parte também são mães de primeira viagem, como a Gabi. E olha, ela gostou tanto da experiência que em breve a família vai aumentar novamente. E sim, estamos gravidinhos, estamos esperando o irmãozinho pro bem. Estamos muito felizes, eu estou muito feliz. Acho que uma das coisas que a sensação está sendo muito melhor é realmente o fato de as coisas não estarem como estavam em 2021, 2020, de que o pai não poderia ir nas ultrassons, né, para poder ouvir o coração do bebê, para poder ver o bebê muitas vezes, e essa é uma coisa melhor que realmente está sendo desse ano, e é uma das coisas que, assim, é a maior esperança do fim dessa pandemia, realmente, das mulheres poderem ter o seu parceiro, o seu marido, o pai do seu bebê junto.
Agora a gente muda de assunto para mostrar para vocês uma descoberta histórica. Pois é, pesquisadores acreditam terem encontrado o mais antigo mapa conhecido das estrelas. Olha, segundo arquivistas do Museu da Bíblia, quem identificou aí esse mapa, ele pertence ao antigo astrônomo Hipparcos, que é considerado pai da trigonometria e um dos maiores astrônomos da nossa antiguidade. Pois é, o mapa teria aí mais de 2.000 anos e foi descoberto enrolado em um pergaminho de um manuscrito cristão. Olha, só para vocês terem uma ideia aí, esses detalhes sobre a descoberta da relíquia foram relatados pelos pesquisadores na revista aí para a História da Astronomia. Segundo os cientistas, as medidas de Hipparcos sobre as estrelas são as mais precisas de toda a antiguidade. Bem curiosa essa notícia, né, Evelyn? Muito legal. Vamos dar uma olhada então agora no tempo? Vamos ver? Vamos ver. Fábio, bota aí no telão inteiro pra gente dar uma olhada então agora no tempo. Boston, tempo encoberto, aí mínima de 46, Nova York e Washington também tempo encoberto. Na Flórida, Orlando chuva, Miami chuva também, mínima de 70, máxima de 86 graus Fahrenheit. No Texas, Dallas e Houston tempo encoberto, mínima de 63 graus Fahrenheit, Evelyn. Agora em Seattle e em Washington, amanhã o dia vai ter bastante chuva e mínima de 38, bem friozinho. Já descendo para a Califórnia, chuva prevista também para São Francisco e Los Angeles, onde a máxima nessa região aí não passa dos 66. E em Las Vegas, tempo encoberto, mínima de 43 e máxima de 64. Pois é, olha, e ainda falando sobre tempo, gente, tem informações importantes sobre a formação de 2 tempestades tropicais que podem se tornar furacão já amanhã. Olha, o Centro Nacional de Furacões está monitorando essas formações e nós temos aí as imagens das previsões para mostrar para vocês. Olha só, mais embaixo, perto da América Central, está seguindo ali rumo para o México a tempestade Lisa. Mais em cima, no Atlântico, a tempestade Martin, que está na reta da capital Washington DC. Os ventos sustentados dessa tempestade são de 205 milhas por hora, gente. Olha, mas segundo aí as autoridades daqui do país, a expectativa é de que essa tempestade mais próxima dos Estados Unidos ande na direção contrária da costa leste. Mesmo assim, tudo está sendo monitorado de perto e a gente traz aí as atualizações para vocês ao longo de toda a semana. Essa temporada de furacões desse ano, gente, entra agora no último mês de duração e, segundo as autoridades, ainda estão previstas de 2 a 6 tempestades até o dia 30 desse mês. Bom, tomara que passe rápido e que não venha nenhuma tempestade, né? Vamos ficar na torcida, né? Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui, então a gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Uma boa noite, gente. Boa noite.